Eu sou a Letícia Bittencourt do canal da Lê Crochê e Macramê. Hoje eu venho aqui mostrar para você como é que você trabalha com 3 fios quando você tem apenas um novelo. Eu aproveitei um fio que eu tinha em casa da Pinguim com este colorido ao longo de todo o fio e resultou nessa bolsa maravilhosa. E eu passo todos os detalhes como fazer e como fazer todo o acabamento dela. Aqui embaixo tem um grupo do Facebook que você pode se inscrever e por lá você pode tirar todas as dúvidas, além de interagir com outras crocheteiras. Então, vamos para a aula? Mas antes, lembra de ativar o sininho para você saber de todas as novidades aqui deste canal e dar um like e encaminha para uma amiga crocheteira que possa ter interesse nesse trabalho também. Então, vamos para a aula. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço para trabalhar com este fio colorido da Bella Pinguim, que tem indicação na embalagem de 3 a 4 a agulha. E eu vou trabalhar com uma agulha 5, porque eu vou fazer com que eu trabalhe sempre com 3 fios desse. E aí, como é que eu faço para trabalhar com 3 fios se eu só tenho apenas um rolo? Então, eu pego o fio, dobro ele assim, vou até aquela ponta onde eu tenho a ponta do fio cortada. Essa aqui. Seguro aqui a dobra do fio e estico. Olha só. Agora nós temos 3 fios para trabalhar. E aí? Quando chegar aqui no final desses 3 fios, onde eu tenho outra alcinha, e aí o fio volta a ter um cabo só, eu vou mostrar pra vocês. A minha bolsa eu quero que tenha uns 25 centímetros. Então, eu vou deixar aqui uns 25 centímetros. Eu tenho uma régua aqui perto, ó. Medir pra ela ficar com uns 25 centímetros aqui de comprimento. Que eu vou passar esse fio na trama. Então, aqui, ó, eu começo, dou uma laçada na agulha, a laçada na agulha, da laçada no meu dedo, ó, cruzo o fio, faço essa alcinha, e aí eu puxo o fio lá de trás aqui pra frente e aperto o nozinho. Então, agora nós vamos fazer correntinhas, até ter uns 25 centímetros, que é o comprimento da minha bolsa. Isso, tá vendo que eu tô sempre pegando 3 fios de uma vez. Fica atenta para a agulha não escorregar e algum fio ficar para trás, senão ele vai acabar fazendo uma alcinha que pode estragar a sua bolsa lá na frente. Então, vamos fazendo. Depois, no final, a gente conta quantas correntinhas a gente conseguiu. Presta atenção para o cabo não chegar aqui, né? E a gente ficar trabalhando apenas com o cabo não, aquela laçadinha, e aí a gente vai trabalhar apenas com um cabo, ó. Fiz aqui, ó, cheguei, ainda não tenho 25, tá longe. E aí eu tenho a laçadinha novamente. O que que eu faço? Eu pego o fio por dentro dessa laçadinha, ó, e puxo ele. Ele tá aqui já, porque eu andei usando o fio, então ele já tá aqui, ó. Aí eu faço com que ele fique com 3 fios, ó, novamente, e aí continuo trabalhando. E aí eu vou fazendo essa dinâmica de alongar o fio pela laçadinha que já tá aqui no meu trabalho. Vamos ver quantos centímetros eu tenho aqui. Ó, podemos tirar até algumas. Não, vamos tirar uma correntinha. Ó, vamos medir aqui. Eu tenho 25 centímetros sem esticar. Eu vou tirar mais 2 correntinhas. Quando eu passar os pontos, ele vai dar uma esticada. Então, eu vou deixar com essa quantidade de fios, ó, esticando, vai dar os 25.
Então, vou fazer aqui mais uma correntinha, a subida do meu ponto. Ops, ó, pega os 3 e passa. Vamos ver quantas correntinhas eu fiz. Olha só, a laçadinha ficou aqui, ó. Vamos desmanchar, para que ela não atrapalhe o meu trabalho lá na frente. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Viu que? Mais um pouco. 24 centímetros, fazer um metro. Então, nós temos aqui, ó. Vou contar aqui por trás, as alcinhas aqui de trás, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 29 e aqui eu tenho a 30 correntinhas na agulha. Aqui tem a mudança da cor da alcinha, causa um pouco mais de confusão para você enxergar. Então, com 30 pontos na agulha, eu vou começar a fazer pontos aqui na minha, voltando aqui no meu, por trás da minha correntinha. Então, eu pulo um ponto, que é esse aqui, e vou passar para o próximo. Ó. Cuidado que você tem que pegar as 3 laçadinhas, os 3 cabos que vieram sendo tecidos. Vou sabe aquele fio comprido que eu deixei para trás? Eu vou passar ele por cima da minha agulha e vou prender ele a cada laçada que eu fizer. E fecho. E essa laçada aqui inicial ficou muito comprida. Vamos encurtar e vamos fazer de novo. Ela tem que ficar, ó, justinha na agulha, não podia estar tão folgada. Passo aqui nos 3, coloco o meu cabo por cima e puxo. Por que que eu prendo esse fio aqui? Para ele dar um pouco de volume no ponto, porque ele só tem 3 cabos. Quando a gente faz aqui, pegando a cabeça do ponto, eu tenho 6 cabos sendo tecidos. Então, ele fica um pouco mais estreito, esse ponto aqui da correntinha. Então, eu já vou compensar fazendo... passando esse cabo aqui pelo meio. Que laçada é essa, doida? Ó, cuidado para não fazer laçada. Vai ficando sempre assim para não fazer laçada. Então, eu pego aqui por baixo a correntinha, a laçada da correntinha, puxo o meu fio, sempre abraçando esse fio rosa e laranja, que é o fio da ponta. Então, pego aqui as 3 correntinhas, passo o fio por cima e aqui é o fio da minha laçadinha. Então, eu vou fazendo isso até chegar lá na ponta. Passo o fio na laçada da correntinha, puxo o fio que tá vindo do rolo e fecho ponto baixo. Ó. Presta atenção para puxar sempre os 3 cabos. E aí, eu vou fazendo assim, até encontrar novamente aquela alcinha, onde eu puxo o fio para continuar com 3 cabos. Eu vou fazendo aqui e já volto. Olha, chegamos no ponto onde eu tenho a laçada e o fio volta a ficar com um cabo só. Então, eu passo o dedo aqui por dentro da laçada, puxo o fio. E aí, ó, quando eu puxo o fio, ele volta a ter 3 cabos. E aí, como eu tô com o fio aqui, que tá, já tirei do rolo, ó, vou até o final, e aqui no final tem esse cabo que eu volto a fazer um novo. Mas aí eu vou tecendo e mais na frente eu faço esse trabalho de novo. E aí eu vou fazendo assim
todo o tempo que eu estiver tecendo a bolsa. De tempo em tempo eu tenho que pegar o fio e alongar para ele ficar com 3 cabos. E agora eu vou continuar fazendo os pontos baixos aqui nas minhas na alça de trás da correntinha. E volto com vocês. Olha, estou chegando quase no final das correntinhas e novamente pego o fio aqui por dentro da laçada e ó. E não importa o sentido, importa que ele faça esse arco e aí, olha, você passa a ter, vou tirar aqui, passa a ter 3 fios novamente aqui na sua, ó. Um fio correndo e 2 fazendo essa alcinha. A gente estica ele para ele não se embolar e não atrapalhar nosso trabalho. Olha, aquele fio que eu coloquei aqui por dentro, ele tá um pouco folgado, mas a gente termina, ó. Agora ele ficou mais no tamanho que falta. A gente puxa porque ele tá lá na frente. E aí faz mais pontos baixos até aqui no final. E aí eu já volto aqui com vocês. Olha só, nós terminamos aqui a correntinha. Nós temos 29 pontos. Fizemos 30 correntinhas iniciais, uma de subida. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 pontos. E a gente tem em torno de 21,5, quase 22 centímetros. Essa base vai crescer mais um pouco quando a gente fizer mais carreiras. E aí aqui na ponta eu vou fazer 3 pontos. Mais um. Vou fazer 3 não, vou fazer 4, ó. Porque essa é uma ciência que a gente vai fazendo de como é que a gente faz a curva aqui na quina conforme o seu fio. Deixa eu... Então, deixa eu ver aqui, sem fazer alcinha, né? Ó, mais um ponto. Então, a gente tem 1, 2... E aqui um ponto na lateral. Então, a gente ficou com 1, 2, 3, 4 pontos. Ficou bem confortável essa virada aqui. Então, agora a gente vai seguindo, fazendo mais 28 pontos até a quina. E na quina, nós vamos fazer 3 pontos. Porque eu já tenho um, que é o próprio ponto da quina, eu vou fazer mais 3 aqui. Então, continuo, ó, fazendo... Pego aqui por baixo da cabeça do ponto e faço um ponto baixo. E assim vamos. Fazendo a base da bolsa. Quando tiver novamente o cabo, ó, ele chegando aqui, já vamos fazer... A gente puxa o fio aqui pelo meio do cabo e... Já tá acabando o fio que eu tinha. Ops, pronto. Brasil ali. Só se atrapalhando. E aqui, ó. Eu tenho o cabo formando. Tenho 3 cabos no fio que eu tô tecendo. Então, vamos continuar aqui. Eu volto quando chegar aqui na quina com vocês. Agora, nós vemos aqui, olha, que eu ficamos com os 25 centímetros que eu estava esperando. Dá pra ver aí, né? Ó, aqui, bem no meio. 25 centímetros. E aqui, chegamos na quina. Então, vamos fazer nosso primeiro ponto aqui. Um ponto. Aqui tá o final daquele cabo. A gente já pode cortá-lo aqui. Ah, porque eu já... estiquei, vi que essa é a ponta que vai sobrar realmente. E aí, olha, eu corto. E agora, nós vamos fazer mais 2 pontos aqui na quina. Mais um. E o cabo aqui. Vamos ter que puxar novamente. Ó, pelo meio do fio aqui. Agora já tô com o fio do rolo. E aí, ó.
ficamos com 3 fios novamente. Então, a gente fez um ponto e mais o segundo ponto. E agora, eu vou passar o fio aqui pelo segundo ponto. Por que que eu passo aqui por cima do primeiro ponto? Senão você ia criar outro ponto aqui na lateral. Então, você passa, ou você faz o ponto e fecha, ou você faz menos o ponto. E aí, essa laçada aqui, você pega aqui em cima da cabeça do ponto. Essas são duas formas de você fazer o fechamento da virada. E aqui fica uma lateral mais magrinha, porque ela não tem um ponto inteiro. Mas você vai ter a mesma quantidade de alcinhas aqui, cabeça de ponto, porque aquele primeiro ponto não tinha cabeça. Tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos iniciar a segunda carreira. Eu passo o fio, pego a laçada lá de trás e puxo o fio aqui pra frente. Eu não peguei o fio todo, tem que pegar aqui, ó. Todos os 3 cabos. E agora eu pego os 3 cabos aqui também, a laçada. E puxo o fio aqui pra frente. Nós ficamos com 62 pontos. E agora nós vamos fazer em toda a volta. Fazer 2 correntinhas, 1 e 2. E aí, nós vamos fazer o ponto meio alto. Ó, pega uma laçada, passa. E agora, você pega uma laçada, puxa o fio e passa os 3 pela agulha. Que aí vai dar um efeito mais interessante no ponto. Pega uma laçada, puxa e passa os 3 fios pela agulha. E aí, a gente faz 62 pontos desta forma. E aí, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, né? Fazendo ponto meio alto. Faço uma laçada mais longa. Passo aqui por baixo dos primeiros 2 correntinhas que eu fiz no início e puxo aqui, ó. Cuidado, porque nós temos 3 cabos, então a gente pode passar no lugar errado. Pegando a correntinha aqui pela frente, aí encaixa na laçada, conta 1, 2. E agora, no próximo, na cabeça do ponto, você faz o ponto meio alto. Ó, e aí, eu vou seguindo por toda... Bagunçou meu arranjo, né? E aí, eu vou seguindo, ó. Sempre voltando a ter um novo cabo com 3 fios. E aí, eu alongo o cabo e continuo. Como eu tenho apenas um rolo desse fio, eu vou fazendo até ter uma altura que eu quero e que ainda tenha fio para fazer a alça da bolsa. A minha intenção é fazer a alça da bolsa com o próprio fio. Então, vamos ver se vai ser possível, né? Ter uma bolsa com um tamanho razoável. E a alça que dê para colocar no ombro, essa é a minha intenção. Então, vamos seguindo aqui, fazendo... Oh, meu Deus! Sempre, ó, cheguei aqui numa interseção de pontos. Sempre dou uma esticada no fio, para ele não ficar embolado. E eu me atrapalhar aqui com os pontos. Então, vou seguindo aqui com algumas carreiras.
você olha lá como é o fechamento, volta o vídeo quando tiver dúvida. Se eu estiver fazendo rápido demais, você olha aqui de novo mais um cabo. Você pode fazer ele mais lento para olhar algum detalhe. E aqui a gente vai trazendo um colorido aqui bonito para bolsa, porque o cabo, ó, ficou folgado aqui. A gente volta e estica o cabo de novo, porque o cabo é colorido, então ele fica bem alegre. Eu tô adorando o resultado dessa bolsa. Então, depois eu volto aqui. Ó, aqui nós temos 15 carreiras tecidas com ponto meio alto, sempre fazendo aquele acabamento. Então, o acabamento que começou aqui na quina foi ficando envezado e terminou aqui neste ponto da bolsa. Então, agora a gente vai finalizar a bolsa aqui. Como eu tenho pouco fio, olha, não tenho mais fio, então eu vou finalizar ela nesta altura, fazendo pontos baixíssimos aqui no acabamento. Então, vamos pegar aqui a alcinha do última carreira, passamos aqui por baixo dos 2 pontos e puxamos para trás. Lembra sempre de pegar os 3 fios, ó. Aqui, passamos para trás. Temos os 3 fios na agulha. E agora, você passa a agulha aqui por baixo, pega esse fio e passa aqui por dentro da alcinha, ó, das 2 alcinhas. E agora você vai fazer o ponto baixo, ó. Faz assim, baixíssimo, ponto baixíssimo. A gente faz, coloca a agulha, puxa o fio da altura e aí passa pela outra alcinha de trás. Ó, ponto baixíssimo. Cuidado sempre de pegar os 3 fios para não sobrar uma alcinha na sua bolsa. E aí a gente vai, opa, ó. Então vamos voltar, pegar sempre os 3 fios. E aí essa carreira aqui, ó, tem 3 fios. Essa carreira é a carreira de acabamento. Nós temos eu tenho o limitador do fio, então essa aqui vai ser a altura que eu vou deixar para minha bolsa. E aí a gente vai fazendo assim por toda a volta, passando por baixo da cabeça do ponto, puxando, dando um pouco de altura e passando o fio. Você tem que tomar cuidado, porque se você fizer assim e assim, ela vai começar a espremer e vai deixar a sua boca da bolsa menor do que o resto da bolsa. Então, deixa... Se você quiser esse efeito, pode ser uma opção, mas o correto... Deixa eu voltar e fazer esse aqui. É sempre deixar ela pelo menos na mesma largura, sem apertar. Então, você tem que dar uma altura e depois... Opa, ó, só veio um fio. Então, tá errado. Volta. E aí, você vai passando por toda a volta. Eu vou fazer aqui e já volto com você. Então, já fiz aqui toda a volta e cheguei aqui do outro lado. Então, aqui no ponto antes do ponto onde eu iniciei, os pontos baixíssimos, eu paro. Agora, puxo o fio, corto aqui os 3 fios, ó, nessa altura assim. Você fazer o acabamento. Aí você puxa o fio, esse fio, ó. Agora você passa ele aqui, ó. Nós temos aqui a cabeça do primeiro ponto. São primeira alcinha. E aqui, ó, você vê que foi aonde eu fiz o acabamento e iniciei aqui o ponto. E aqui tem a cabecinha, é esse ponto aqui final. Então, nós vamos passar o fio por dentro dessa alcinha, da primeira alcinha, pelas 2 alcinhas, ó. Aqui vai e aqui volta, eu puxo o fio, sempre os 3 fios, e agora eu volto e passo aqui dentro
de onde saiu o fio, ó. Puxo aqui pra trás. Passo aqui dentro. Então, ó, vou passar aqui, assim, a agulha. Puxar o fio aqui pra trás e, ó, temos aqui o último ponto simulado. E agora a gente vai descer com esse fio aqui pela trama para dar o acabamento dele. Então, ó, eu tenho aqui, ó, essas duas laçadinhas do ponto aqui. Então, vou passar o fio por dentro destas laçadinhas deitadas para prender esse fio aqui, ó. Então, vou puxar, passando, ó, aqui as três. E aqui é por dentro, olha só como ficou o acabamento. Você tem o acabamento do fechamento. Ficou aqui a marca por dentro do fechamento que vocês fez de cada carreira, né? Então, eu vou puxar por aqui, por dentro desta laçada, para chegar aqui na linha desta cicatriz. E vou passar aqui por dentro esse fio, para que ele possa ficar mesclado aqui já na cicatriz que foi formada aqui na sua bolsa. A parte interna apenas, do lado de fora não. Eu posso usar uma agulha de tapeçaria para fazer esse acabamento, ó. Então, eu passo aqui por dentro da trama e passo e vou descendo aqui, ó, com ela para fazer o acabamento deste fio e prender ele lá no fundo, para não ficar à vista aqui bem na beira da bolsa. Quando você abre, para manusear, para colocar as coisas dentro. Não, tô passando sempre por entre os fios. E antes que o fio fique muito curto, vamos aproveitar para dar um nozinho aqui. Então, eu vou pegar 2 fios. Eu vou passar o roxo aqui de volta. Puxar ele aqui, ó, com a agulha. Vou dar um nozinho aqui. Na verdade, eu vou dar 3 nozinhos. 2 e 3. Pronto. Agora, eu posso continuar passando ele pela trama. E, se você quiser, você pode colocar um pouco de cola, para que ele a pontinha não fique aparente depois. E essa, quando você passa aqui por dentro da trama, você tem que tomar cuidado pra não passar ela pela frente. Nesse caso, como são vários fios coloridos pra lá e pra cá, é capaz de você não perceber aonde tá passando, né? Mas é importante você sempre tomar cuidado pra passar só na parte de trás dos fios, porque em outra trama isso pode ficar muito aparente quando você trouxer o fio, você tá dando acabamento e passar ela pela frente. Eu digo, ó, quando você passa a agulha, cadê o fio azul que prendeu aqui? Ó, você não pode passar a agulha até que ela fique visível desse lado, você tem que sempre passar assim, ó, por dentro. Ó, acho que já tá bom, eu vou cortar aqui. Então, aqui nós temos nossa bolsa finalizada. E agora, para colocar a alça, eu escolhi, ó, eu fazer uma prega na bolsa. Então, eu faço uma prega desta forma aqui. E aí, a bolsa fica com este formato. E aí, você vem com o mosquetão e prende aqui. Mas eu lembrei que eu tenho que costurar o fecho imantado aqui no meio. Então, vamos pegar o fecho para costurar. Já temos aqui o fecho imantado. Eu vou medir a bolsa. Nossa bolsa ficou com 29 centímetros de largura e 18 centímetros de altura. Então, com 29 centímetros, 29 divididos por 2 dá 14,5. Então, aqui no 14,5, eu vou colocar um marcador deste lado e um marcador aqui do outro lado, para que possa ser a sua referência para para costurar o fecho. Então, aqui nós temos o fecho para colocar aqui e aqui. Vou usar um só, porque o buraquinho aqui, ó, é fino, então vou usar um fio só. Vou pegar a agulha fina, porque esta agulha aqui, ó, ela é grossa, ela não entra no fecho montado que eu tenho. Peguei aqui, então, uma outra agulha
de tapeceiro, que ela é um pouco mais fina. E então você tem uma agulha que passa pelo buraquinho do botão de costura e tem a cabeça grande o suficiente para passar o seu fio de algodão, que não é um fio de costura. Olha só, que beleza! Então, os grandes armarinhos, o armarinho da sua cidade, você procura agulha de tapeceiro. E aí você pode ter, essa agulha aqui é suficiente para você fazer o acabamento. Essa aqui mais grossa, é bom que ela não entra no fio, senão ela pode passar assim, ó, através do fio. E aí você vai ter dificuldade. Se ele atravessar o fio, você vai ter dificuldade de costurar. Então é bom passar entre os fios, assim, ó. Então, vamos costurar aqui. Vou começar de baixo para cima. Olha aqui, o outro lado também fica bem bonito, a parte de dentro que fica com esse risquinho. Vamos costurar aqui. Aqui tá no meio e você passa aqui. Vou deixar uma ponta para costurar no final, ó. Assim. Mais de uma vez para ficar firme. Duas. Vou passar três vezes aqui. Agora eu vou seguir. Vou passar aqui por baixo. Vou seguir aqui pela trama e vou chegar aqui do outro lado. Tá? Ó, aí aqui você chegou do outro lado e agora você costura, passa pelo meio da trama, opa, e passa aqui no seu botão. Melhor passar assim, né? Assim, de dentro pra fora. Aí você passa aqui. Passa no botão e passa aqui na trama, ó. 2 e 3. Desse lado, desse lado. Agora eu passo aqui por dentro da trama pra chegar aqui do outro lado aqui do botão, ó. Aí aqui eu faço. Passo dentro do botão. Esse buraquinho aqui parece que tá mais apertado. E por dentro da trama. 2, 3. Agora você passa ele aqui por dentro da trama do corpo da bolsa e chega aqui do outro lado. Tem que passar por dentro da trama pra fazer com que ele fique junto. Não fique só preso nas pontas. Então você acaba deixando toda essa parte mais firme. Aí passa aqui por dentro do botão, vira assim a trama, passa aqui por dentro e passa por dentro pelo meio dos fios, pelo meio da trama, ó. Você tem que ter cuidado, que os buraquinhos, ó. E esse aqui ficou apertado. Eu tenho que passar deitado assim, ó. O corpo da agulha tem que passar deitado aqui na trama. Olha. Vê que a cabeça da trama tá assim. Se eu botar assim em pé, ó. Se eu colocar assim em pé, ó, não passa. Eu tenho que colocar a cabecinha assim, ó. E aí ela passa. Pronto. Aqui eu já tenho os dois lados. Aí eu vou passar aqui, ó, por dentro da trama, por baixo do botão, pra chegar aqui no meio. Aqui no meio. Esse fio aqui, eu também vou puxar ele pelo meio da trama. Ó, pegar ele aqui. Passar ele aqui no meio da trama, pra ele sair aqui para ser costurado com este. Essa ponta tá bem comprida. Ó, dá 1, 2 e 3 nozinhos daqui. Vai ficar bem firme. Aí eu passo esse fio aqui pelo meio da trama, passo aqui para o lado. Ó. E aqui eu posso esconder ele no meio da trama. Vou cortar esse aqui também. E vou esconder os dois aqui no meio da trama juntos. Vou colocar os dois fios na agulha.
E agora eu vou trançar ele aqui, ó. Que aí ele fica escondido nessa trama. E aí no final você pode botar um pontinho de cola pra segurar esse fio. Pra que ele não apareça na sua bolsa depois. Vou deixar os dois aqui. Você corta e bota um pontinho de cola aqui. Pra que não saia daqui. Tudo bem. Agora, vou fazer a mesma costura aqui do outro lado. Vou colocar, cadê o botão? Aqui, esse lado do botão aqui. Então eu meço. E ó, vou colocar ele aqui na mesma altura, ó. Nessa fileira aqui. Vou colocar a parte de cima nesta fileira e a parte de baixo na fileira de baixo. Vou colocar aqui e volto com vocês. Eu já tenho aqui os dois botões costurados. E agora eu vou colocar a alça. Faço a prega desta forma. E agora eu tenho aqui, ó, uma alça de acrílico, né, de elos de acrílico e um mosquetão articulado. Com esse mosquetão, eu coloco aqui, ó, passando por essa dobra aqui. Então, eu abro o mosquetão, passo com cuidado pela trama e chego aqui deste lado. A mesma coisa eu faço desse lado aqui. Abro o mosquetão e passo aqui pela trama, com cuidado, com jeitinho. E aqui eu tenho, então, a bolsa pronta. Olha como ela ficou linda. E aí, gostou de fazer essa bolsa linda comigo? Olha, gente, eu adorei o resultado desse fio mesclado. Se você gostou, encaminha para outra crocheteira, porque ela vai gostar também. E não se esquece de inscrever no grupo do Facebook. Por lá você vai receber sempre vídeos com antecedência e ainda pode tirar dúvidas, interagir com outras crocheteiras. É uma ótima oportunidade. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Assim você vai saber de todas as novidades sempre que eu colocar coisa nova. Então, bora crochetar?